Senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, meu bom dia, boa tarde aqui nesta tarde. Gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores senadores aqui presentes na pessoa do senhor relator, senador Roberto Requião. Sintam-se todos abraçados, bem como os meus colegas convidados de mesa, ilustre membro do Ministério Público Federal, doutora Luísa, ilustre membro do Conselho Federal da OAB, doutor Simonetti, a satisfação poder ombreá-los nesta manhã, saudar nossos colegas defensores federais aqui presentes, senhores procuradores, magistrados, servidores dessa casa, especialmente aos cidadãos brasileiros que acompanham pela TV Senado e que certamente, se precisarem, farão uso dos serviços das defensorias públicas por todo o país. Esse agradecimento inicial ao Senado Federal vem da oportunidade da Defensoria Pública da União contribuir com as discussões acerca de tema tão relevante e tão caro àqueles que labutam na esfera do direito penal e do processo penal. Posso assegurar-lhes que, por essência, a Defensoria Pública tem esta atribuição e consome um grande tempo dos colegas, tanto federais quanto estaduais, nas lidas cotidianas pelo país. O tema é palpitante, o tema traz realmente debates e eu gostaria de fazer uma breve contextualização com relação à necessidade de se discuti-lo. A Defensoria Pública entende que sempre é tempo, presidente Renan, de se discutir mecanismos legislativos de respeito, garantia e fortalecimento de direitos aos cidadãos, especialmente no espectro constitucional que está posto. A lei do abuso de autoridade, que data de 65, num período extremamente já passado, tem uma feição, ao nosso ver, atualmente anacrônica, a uma realidade que está posta e merece, sim, da Casa Legislativa, das casas legislativas, luzes de atualização. Da mesma forma que cabe a um administrador público avaliar a oportunidade e conveniência de um ato administrativo, pensamos que cabe às senhoras e aos senhores, dignos parlamentares, a oportunidade e conveniência do mérito legislativo de qualquer matéria que venha a debate. Isto é trabalho destas casas. Caberá a nós, instituições do sistema de justiça, da sociedade civil organizada, contribuir em qualquer tempo com essas discussões. Por isso que aqui estamos de muito bom grado e esperamos, de alguma forma, acrescentar nas convicções das senhoras e dos senhores senadores, legítimos representantes do povo brasileiro, assim como os deputados. Em um momento ou outro que venha temas como esse a debate, estaremos atentos e dispostos a esse tipo de raciocínio. Até porque a Defensoria, me parece, senador Requião, consegue dar cores de uma realidade vivida por trás de autos inquisitoriais e de processos penais. Não vemos apenas papéis, nós estamos no contato direto com aqueles que estão por trás desses papéis. O Congresso Nacional, me parece, não vai se furtar da sua responsabilidade de apreciação e legislação acerca de questões que afetem diretamente a vida dos brasileiros. Aqui, especialmente, o público preferencial, o público prioritário das defensorias públicas são potencialmente atingidos pelas condutas que aqui serão discutidas e por procedimentos e rotinas que envolvam a persecução penal, seja ela em sede policial, seja ela em juízo. Aqui coloco que muitas das dificuldades que são avaliadas e mensuradas e sofridas pelos defensores públicos e pelos assistidos, porque quando um assistido sofre algum tipo de violação, esse sofrimento estende-se a quem o defende. Geralmente estamos apenas os defensores ao lado daquele acusado, não daquele condenado ainda, As questões procedimentais do processo penal parecem ser muito mais massacrantes a quem quer ver uma justiça alcançada. Aqui coloco, a Defensoria Pública, ao ingressar em um procedimento, ela não ingressa para condenação ou para absolvição.
a defesa é técnica e queremos ver a justiça feita. Daí porque somos favoráveis a um Estado muito mais atento para a conduta, para a apuração de condutas que venham a turbar o sistema de equilíbrio acusatório, de equilíbrio defensório, de equilíbrio julgador que precisamos encontrar, principalmente no processo penal. O projeto que estamos aqui a tentar contribuir traz questões relevantes que convivem com um processo penal, senhores e senhores senadores, convive com um processo penal real e não um processo penal dos livros e não só um processo penal daquilo que se lê nos éditos legislativos dessas casas. Se convive esse tipo de conduta nas cadeias públicas, né, nos flagrantes delito, nos centros de detenção provisória, por exemplo, em tantos outros momentos da persecução penal. É de se lembrar, e aqui já trago alguma informação, que a letalidade policial nacional apurada por diversos organismos internacionais, vide aí a quantidade de autos de resistência, é alta em nosso país e vitimiza, sobretudo, populações pobres, vulneráveis, periféricas e negras, público que compõe a maior parte das pessoas atendidas pelas defensorias públicas no país. O encarceramento provisório, como regra, deteriora o já combalido sistema penitenciário que estamos vivendo. E exige, sim, dos órgãos do sistema de justiça, Judiciário, Magistratura, Ministério Público, Defensoria e Advocacia, reiterados e insuficientes mutirões carcerários, enfrentando-se apenas a consequência, sem se adentrar um núcleo causal. Aqui, senhoras e senhores, é conhecimento de Vossas Excelências que, de tempos em tempos, as defensorias são convidadas a prestarmos assistência jurídica integral e gratuita em mutirões carcerários. Lembro que lá nos idos de 2009 o CNJ se debruçou sobre isso. E o que se encontra a cada mutirão carcerário que é feito? Se encontram presos há muito tempo naquele sistema, se encontram processos extremamente inacreditáveis, o mutirão é feito, o mutirão é levado a efeito, são divulgados dados, soltaram-se X pessoas, né, encaminharam-se tais outros processos, mas não se vê uma preocupação fruto daquele resultado de como evitar um próximo mutirão carcerário com aqueles mesmos resultados. Os defensores públicos que já atuaram em Força Nacional de Execução Penal por penitenciárias de todo o país, né, sabem exatamente o que vão encontrar nos trabalhos de mutirão carcerário. Infelizmente, só não sabem que num próximo mutirão carcerário, aquele tipo de situação não estará ausente. Ao contrário. Então, eu pergunto, uma legislação anacrônica de 65 ou algumas outras legislações esparsas, como colocado anteriormente, estão sendo suficientes para mudar essa realidade? É a pergunta que a Defensoria Pública se faz. E não são perguntas de espírito filosóficas, são perguntas operacionais de quem está lá vendo o sistema penitenciário e o sistema penal acontecer com essas populações mais vulneráveis, né? Nem sempre isso está na mídia, nem sempre isso frequenta os domingos à noite, porque causas que estamos aqui sob as nossas lidas são causas silenciosas. E aí me valho da observação inicial da presidência de que o silêncio fala muito. E essa é a nossa preocupação, né? De que o silêncio que vem sendo estabelecido nas violações de direitos humanos e nas violações por abuso de autoridade a pessoas que sequer conseguem ter acesso a uma defensoria pública, esse silêncio não fala para nós defensores, esse silêncio grita, né? E espero também que este grito chegue à discussão para formar a convicção das senhoras e dos senhores. O que queremos ver numa lei de abuso de autoridade atualizada, uma lei de abuso de autoridade que responda às necessidades, é que, ao se encontrar, por exemplo, insisto, no mutirão carcerário, alguém que esteve preso por muito mais tempo, alguém que já com medida de liberdade deferida permaneceu por motivo A, B, C ou D encarcerado, que aquilo não vá para o jornal apenas como um número, soltamos tantas pessoas, mas vá para um jornal, punir
devida autoridade de qualquer nível, de qualquer esfera, que manteve alguém preso por mais tempo e que aquele dano é irremediável, né? Mesmo que seja ressarcido financeiramente, aquele dano é irremediável. Nossa preocupação também se coloca nas questões dos flagrantes, né? Vossas Excelências vão recordar que esta Casa legou ao processo penal brasileiro a comunicação obrigatória dos flagrantes às defensorias públicas, né? E eu recordo que no início daquelas discussões, não sei se algum dos convidados se deparou com situação como essa, nas ausências de comunicação em flagrante, ainda não havia audiência de custódia estabelecida, chegávamos ao processo e perguntávamos: ué, há um flagrante, não houve comunicação? E muitas vezes, senhoras e senhores senadores, nos deparamos com uma decisão que dizia: não houve comunicação, e aquilo passa a ser uma mera irregularidade sanável ao procedimento. Enquanto isso, aquele flagranteado esteve provisoriamente preso, inchando os estabelecimentos prisionais. Talvez não seja por acaso, senadores, que hoje, agora, nesse instante, a Folha de São Paulo noticie, ou salvo engano, o Estadão noticie que há presos colocados em ônibus no Rio Grande do Sul, porque não há espaço em penitenciárias. Então, fomos dos containers aos ônibus. O encarceramento provisório tem sido, sim, resultado de muitas condutas que sequer conseguimos dar conta e que, quem sabe, com uma lei um pouco mais atualizada, a realidade possa se mostrar menos dolorosa para todos os envolvidos. Porque eu tenho certeza que um governador de estado, como muitos daqui foram, não quer ver uma notícia dessa sobre o seu estado, de que presos estão colocados em ônibus porque não há espaços em cadeias, não há espaços em penitenciárias. Então, eu digo que a nossa presença aqui, e aí vai ao encontro do que foi colocado no discurso de contextualização da presidência, vem trazer o olhar pelo viés desse mais vulnerável. São essas pessoas que sofrem diuturnamente abuso de autoridade e quando nós, defensores, conseguimos saber, ainda conseguimos tomar alguma providência, né? Alguma representação ao próprio Ministério Público, ao Judiciário, mas sequer temos condição de saber dessas violações ou quando nos chegam, as provas delas já estão completamente esmaecidas. Não conseguiríamos levar isso a efeito. Bem, eu penso que podemos aqui colocar algumas pontuações que foram feitas com relação ao projeto em si, e quando eu falei que o procedimento penal é muito caro à Defensoria Pública ou à atuação de uma defesa criminal técnica, é porque este processo é o elemento garantidor de que não se devem cometer excessos. E o projeto apresentado, bem como o seu substitutivo, trazem algumas questões de cunho processual que me parecem relevantes a serem destacadas nesta manhã, se o tempo nos permitir. Ok. A questão da ação penal, a ação penal privada subsidiária da pública, que foi tratada pela ilustre membro do Ministério Público Federal, traz aqui uma reflexão um pouco mais ampla, né, de que o cidadão, aquele que já tem o direito, aspas, de figurar como réu, né, ou cidadão, aquele que tem a prerrogativa de ser vítima dos abusos de autoridade, possa sim, né, apresentar às instâncias constituídas do nosso país a sua inquietação, o seu relato de violação, independentemente da atuação tempestiva ou não da autoridade ministerial, da autoridade dominus litis, aquela que tem o mistério condicional da ação penal. E aqui, se pegarmos os parágrafos 5º e 6º do artigo 3º, senador Requião, nós vamos ter aí a possibilidade de, no parágrafo 6º, qualquer pessoa que tenha recebido, ou tenha sido vítima de violação de direitos através de abuso de autoridade, não precisar aguardar oferecimento de denúncia, pedido de diligências da autoridade ministerial e, num prazo de até 6 meses, colocar sim, né,
colocar sim as suas pretensões ao Poder Judiciário. Querendo ou não, é uma extensão do direito de petição na seara penal, sem necessidade de se esperar qualquer autoridade para isso. Não precisa, então, esperar qualquer situação de abuso, de excesso de prazo de atuação para colocar isso. Lá na parte final do projeto, temos algumas contribuições do ponto de vista também procedimental. E aí eu vou trazer um debate que já tem se iniciado em outras casas legislativas, que é com relação às provas ilícitas, né? Quando se fala da obtenção de provas de escutas telefônicas, quando se fala das quebras de sigilo colocadas na Lei 9296 de 96, temos um outro anacronismo. E aqui um anacronismo de obsolescência tecnológica, senhores. Em 96, as formas de captação de áudio, de escuta, de vídeo, de possibilidades de quebra de sigilo eram umas. Nós estamos agora num outro cenário tecnológico que me parece requerer, senador, uma atualização da lei das escutas, do uso desse tipo de áudio, desse tipo de vídeo. Ora, em 96 se acessava a internet através de BBS. Não estava em nossos smartphones. Então, o tipo de captação e o tipo de uso desse tipo de prova em processos penais precisa, sim, ter um olhar mais atualizado. Tanto é que o tipo penal que era colocado lá no artigo 10 da Lei 9296 era um tipo muito conciso. E aí, a obsolescência tecnológica tornou o tipo penal do artigo 10 aberto. Então, acho que é necessário, sim, que se discuta uma melhor conformação de como isso é obtido, mas não só como isso é obtido, como isso é usado nos processos penais. Porque aí vem a luta, aí vem o embate do contraditório para que essa prova dita ilícita, ou mais ainda, dita aqui, sinceramente, prova ilícita obtida de boa-fé, que para mim é um paradoxo, é uma referência circular que não leva a nenhum lugar. Se é ilícita, é ilícita, e a doutrina nacional e internacional disso não faz qualquer... Ontem se discutiu. Não, isso na verdade lá no primeiro relatório. Sim. Estava isso não... É verdade. Você tem razão. E nós precisaremos manter essa discussão fora de qualquer futuro relatório, senhoras e senhores senadores. Rediscutir o tema de prova ilícita com validade. Que é isso, Acho que o direito constitucional brasileiro e internacional já avançou bastante com os reflexos do garantismo no processo penal, e garantismo não significa impunidade. Garantismo não significa impunidade. Garantismo é fazer o que precisa ser feito no âmbito do direito posto. Isso é o garantismo. Ninguém está pedindo aqui um processo penal mais frouxo ou mais rígido. Se está pedindo um processo penal constitucional, com observância do que precisa ser feito lá. Há uma outra questão aqui importante, eu chamo a atenção das senhoras e senhores senadores, é com relação à atualização de uma modalidade de prisão que foi criada em 89, um ano após a Constituinte, que é a chamada prisão temporária da Lei 7960. E, naquela época, ainda com o país se conformando no modelo constitucional, veio para tentar mudar a feição da antiga prisão administrativa ou prisão para averiguações, Claro que a Lei 7960 teve seus defeitos, e aqui nesta propositura, o que há de interessante nela é a preocupação com a prisão no tempo certo. E eu peço, sim, que isso seja visto e mantido, porque nós, na atividade policial, como defensor federal, que fui de atuação de base na área criminal, nós nos encontrávamos em situações em que um preso permanecia detido, no intervalo extremamente incompreensível do término da prisão temporária e da expectativa de uma prisão preventiva. Então, o preso estava custodiado e dizer, por que ele está custodiado? Já não está vencida a temporária? Mas parece que vão decretar uma preventiva.
Então, o que está colocado aqui com propriedade no texto? Que o mandado de prisão preventiva tem que ter o dia de início, o dia de término e o primeiro dia tem que estar contemplado naquele período, né? E a autoridade policial que vier a manter alguém na expectativa de uma prisão preventiva ou na expectativa de uma prorrogação de temporária, nos termos da legislação colocada, incorrerá em abuso de autoridade. Senhoras e senhores, como eu disse, cabe à Defensoria trazer um pouco de realidade, né? E aí eu gostaria só de lembrar os senhores, um pouco na esteira do que fez o senador Renan na abertura dos trabalhos, que o que nos preocupa e que merece uma atualização da Lei de Abuso de Autoridade lá de 65 é que precisamos ainda nos deparar com notícias como que há denúncias de abuso policial em comunidades, ou seja, a polícia sobe o morro e aí uma série de violações são verificadas e que também a Defensoria precisa ir à Justiça para evitar, por exemplo, revistas coletivas de atividade policial em comunidades. Ora, onde estão os cânones do processo penal constitucional brasileiro? Essa é a nossa preocupação, né? Se vamos perseguir penalmente o que é devido, o façamos com responsabilidade. Eu penso também que, já me encaminhando para o final, em razão do tempo, senhor presidente, não pretendo colocar, eu penso que a lei de abuso de autoridade, ao contrário do que se coloca por alguns setores, é, na verdade, um importante instrumento que vai ser dado à própria magistratura e um importante instrumento que vai ser dado ao próprio Ministério Público em uma das funções que lhes são caras e que hoje talvez não esteja bem aparelhada, que é o controle externo da atividade policial. Hoje, vê-se na prática que o próprio Ministério Público tem algumas dificuldades em levar a cabo essa atividade. Então, uma lei bem construída, uma lei bem regulada, pode sim se transformar num instrumento muito benéfico à sociedade para o controle externo da atividade policial. Eu gostaria, só de encerrando aqui minha fala, de dizer o seguinte, e aqui foi colocado por alguém, não recordo quem, que a gente não pode contribuir para legislações casuísticas, né? O direito não existe para caso a caso, a lei é para todos. E o que desejamos é que o império da lei seja para todos, especialmente, senador Medeiros, porque os nossos assistidos, né? Os nossos assistidos são aqueles que mais sofrem o império dessa lei. E quando sofrem, né, sequer conseguem dizer que estão sofrendo. E como as defensorias públicas ainda não estão instaladas pelo mandamento constitucional aprovado nessa casa, na PEC das comarcas, quantas violações não estão ocorrendo agora e que nós não sabemos? Né? Quantas pessoas estão agora com alguns dos tipos que se pretende legislar aqui? Né? Eu tenho certeza que o Senado Federal vai conseguir burilar esse texto, vai conseguir, com uma régua sábia, dar a proporcionalidade das penas colocadas, né? Vai conseguir esmerar o tipo penal em si, porque realmente ele precisa ser cirúrgico e preciso, porque se não for, a defesa estará lá colocando isso. E eu penso também que não se trata aqui de discussão de criminalizar hermenêutica ou não criminalizar hermenêutica ou criminalizar uma vontade de atuação, mas sim de deixar muito claro qual é o papel de cada instituição dentro de um processo penal, né? Dentro de um processo penal. Eu gostaria também de colocar que esta nova legislação que está sendo discutida e que terá um termo aqui na Casa Legislativa quando for o seu tempo, né, ela não deve preocupar, senhores senadores, aquele agente público que faz o seu trabalho com probidade e atenção aos cânones constitucionais. Se eu entender que esta lei me atinge de alguma forma, eu preciso parar e refletir. Eu estou agindo fora da legalidade, então? Essa é a primeira reflexão que eu faço, né?
Houve-se também razão de vários segmentos que legislações como essa podem ter algum tipo de viés de proteção, de defesa, de corporativismo. Ora, senhoras e senhores, esta casa é sábia, é uma casa da federação, é uma casa de senadores. Saberão ser escoimados essas questões do texto final, eu não tenho dúvida. E se concentrará exatamente naquilo que interessa ao Estado Democrático de Direito no âmbito do processo penal constitucional. Tá? Bem, reiterando, né, a posição da Defensoria Pública de que em nenhum momento estaremos em confronto com o desejo de tornar esse país mais justo, mais solidário. E ainda que isso leve a uma persecução penal mais atenta a algumas questões, como vemos hoje o combate à corrupção, mas isso não pode tolerar abusos, isso não pode tolerar violações. Se este for o custo de tornar esse país melhor, quem sabe estejamos adentrando em um caminho muito tortuoso, né, que hoje nos preocupa em dada medida e amanhã poderá ser algo irretrocedível. Então, gostaria de agradecer penhoradamente a atenção de Vossas Excelências, não a mim, um mero representante, mas às causas da Defensoria Pública que pude aqui verbalizar, trazendo as preocupações dos mais de 6.000 defensores espalhados, estaduais e federais, por todo o país. São essas as questões que enfrentamos diuturnamente. São essas as questões aqui tipificadas que são relatadas para nós, não de uma cadeira e um birô elegante em uma sala com ar-condicionado, mas são relatadas aos pés de grades fétidas, imundas e quase inaudíveis, porque a cela está lotada lá no dia do atendimento. É isso que nós temos a falar para os senhores. O direito para nós não tem lado. Ele é uma esfera, é um círculo perfeito. O direito para nós não tem cor. Ele é transparente, ele é cristalino. Assim deve ser uma instituição de Estado, pronta a intervir na defesa daquele que precisa, ainda que circunstancialmente. Os nossos assistidos não frequentam espaços privilegiados em páginas de jornais e revistas nacionais. Os nossos assistidos não têm como pagar grandes bancas, se valem das defensorias para que suas causas cheguem aos tribunais superiores, e aqui orgulhosamente digo que, pela atividade dos meus colegas, o grau de reversibilidade em tribunais superiores é altíssimo. Nos tribunais superiores, nós vemos o quão é importante fazer essas causas chegar a foros superiores. Já encerro. Para concluir, o debate está apenas iniciando, nós vamos ter oportunidade de várias outras intervenções durante o debate. Para quem não está acompanhando, nós estamos realizando uma sessão temática, contando com as honrosas participações da Subprocuradora-Geral da República, senhora Luísa Cristina Fonseca Friesreisen, com a participação não menos honrosa do Defensor Público Geral Federal Carlos Eduardo Barbosa Paz, e vamos ter na sequência a intervenção do último convidado, intervenção inicial, que é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. E teremos no próximo dia 1º de dezembro uma outra sessão temática com as presenças do ministro Gilmar Mendes, do juiz Sérgio Moro. Talvez fosse o caso da senhora pedir ao procurador-geral que nós estamos encarecendo a sua presença para este debate, e o presidente da Ordem dos Advogados também, talvez as maiores vítimas de abuso de autoridade no Brasil. É muito importante a presença dele para aqui participar deste debate. Para concluir, a palavra a Vossa Excelência. Oi. Senador, já concluindo, agradeço então a atenção que nos foi dada e permanecemos à disposição das senhoras e dos senhores para aquilo em que pudermos contribuir com esse viés defensorial. Muito obrigado, um bom dia a todos.